Então, aí eu clico no link que você me mandou aqui agora. Aí diz aqui que o link que você seguiu pode estar quebrado ou a página pode ter sido removida. Entendeu? Alô? Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz, tudo bem com vocês? Estamos aqui para ter mais um momento da palavra, um momento de adoração, um momento muito especial que o Senhor tem preparado para nós ouvirmos aquilo que o Senhor tem para nós. O Senhor tem um tempo, uma palavra de bênção para nós. Eu tenho certeza que nessa noite você vai ser muito abençoado. Está conosco nessa noite o pastor Jonathan. Ele
estará ministrando para nós nessa noite. Boa noite, pastor, tudo bem? Boa noite, meu irmão, tudo bom com você? Tudo ótimo, graças a Deus. Para nós é um motivo de muita alegria tê-lo conosco, e principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, não é? Eu creio que vai ser um tempo muito especial para todos que estarão ouvindo a ministração de hoje, e eu creio que o Senhor ele tem algo muito especial para a vida da igreja nesse tempo, não é verdade? Amém. A igreja é a noiva, é a querida do Senhor. Ele cuida com carinho dela. Amém. É isso mesmo. Eu quero ler aqui um texto com você, antes de nós passarmos a palavra para o pastor Jonathan. Hoje, o tema da nossa live, o tema da nossa ministração é missões com portas fechadas. Talvez você, pastor, você líder, talvez você, membro da igreja local, está se perguntando o que fazer, né? O que vai ser da igreja nesse momento, como que as coisas vão andar daqui para frente. Eu quero dizer algo de Deus para você, que mesmo diante de todo o caos que estamos vivendo, com as portas fechadas, o Senhor ele nos convida, o Senhor nos convoca para uma missão. O Senhor nos convoca para um grande desafio. E o texto que eu quero ler com você se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 10, diz assim: depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e enviou de 2 em 2, para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar, aonde ele haveria de passar. Ele disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mandem trabalhadores para a sua seara. Vão, eis que os envio como cordeiros para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandália, e nem saúde ninguém ao caminho. Ao entrar numa casa, digam primeiro: paz seja nessa casa. Se houver ali um filho da paz, se houver ali uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz de vocês. Se não houver, a paz voltará sobre vocês. Fiquem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. E quando entrarem numa cidade ali for bem recebido, como no que for oferecido. Curem os doentes que nela houver, e digam ao povo dali: o reino de Deus se aproximou de vocês. Olha só que texto, um texto muito interessante, um texto que vem de encontro conosco nesse tempo. Um texto que nos chama a atenção, porque o Senhor, ele fez um convite para os discípulos, né, pastor Jonathan? O Senhor, ele fez um convite, ele disse: a seara é grande, mas são poucos trabalhadores. E por isso, nessa noite, nós estamos aqui com muito prazer, pastor, para tê-lo conosco, para ministrar com esse tema muito relevante para os dias de hoje. Esse tempo que a igreja está passando de crise, com as portas fechadas. Como fazer missão? Mas para isso nós vamos ter um tempo de oração, vamos buscar o Senhor, vamos clamar o Senhor para esse momento em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós queremos te louvar, queremos agradecer o Senhor, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de ouvir a sua voz. Senhor, a tua palavra diz que a seara é grande e são poucos os trabalhadores. Mas nessa noite, Pai, eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra para nós. O Senhor tem uma palavra que vai despertar mais e mais a tua igreja. Nesse tempo de portas fechadas, nesse tempo, ó Deus, que a igreja está vivendo, Pai, nesta realidade que o seu povo está vivendo.
Eu tenho certeza que o Senhor usará, ó Deus, com poder e graça, a vida do pastor Jonathan para ministrar as nossas vidas. E que o nosso coração seja um terreno bom para receber a palavra que direciona, palavra que vem alinhar o propósito da tua igreja. É no nome de Jesus. Nós oramos e te agradecemos. Amém. Pastor Jonathan, amém. A palavra está contigo, meu irmão. Em nome de Jesus. Obrigado, meu irmão. Espero que esteja tudo bem com você, tudo bem com a sua família, tudo bem aí na sua cidade, com as suas ovelhas, os seus membros. E é uma alegria, pastor Sander, de estarmos juntos aqui nessa noite. Nós temos a internet e a igreja física, a igreja prédio, a igreja que tem porta, tijolo, banco, som, ela pode estar fechada, né? Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela está mais viva do que nunca, e isso é muito bom. Esse tema é interessante, né? Missão com portas fechadas. E é interessante, eu queria começar lembrando aqui da igreja. A igreja que existe no mundo hoje é uma igreja que o Brasil não conhece muito, que é a igreja perseguida ao redor do mundo. Quando você olha para uma igreja como a China tem sido uma igreja perseguida faz muito tempo. E ela é uma igreja que o governo não autoriza ela a funcionar. Na China você tem a igreja do governo, autorizada pelo governo, que é controlada por ele, e essa igreja funciona institucionalmente. Mas você tem uma igreja poderosa, viva, na China, que ninguém sabe aonde ela existe, ninguém sabe aonde ela está. Ela não tem prédio, ela não tem reuniões públicas no sentido de ter uma porta aberta em uma avenida, em uma rua. Mas essa igreja que tem as portas fechadas, ela é a igreja que mais cresce hoje ao redor do mundo. Então, para eles, na China, a questão do Covid não é um problema novo para eles, porque eles já têm a perseguição do governo socialista, comunista, que não permite a igreja funcionar. Mas essa igreja funciona, essa igreja está viva, pessoas estão sendo evangelizadas, pessoas estão sendo discipuladas, batizadas, pessoas estão sendo enviadas para fazer discípulos. E essa é a igreja na China. A gente poderia lembrar de outro país, que é o Irã. O Irã é um país no Oriente Médio e é um país também que tem as portas fechadas como igreja. A igreja cristã evangélica não pode funcionar, ela não pode ter prédio, ela não pode ter o seu salão. Então ela também está acostumada com essa rotina de não ter uma estrutura onde ela pode funcionar. Mas a igreja no Irã hoje é uma das igrejas mais ativas, mais vibrantes na face da terra. E hoje está acontecendo um avivamento dentro do Irã muito poderoso mesmo. São muitas pessoas se convertendo, são muitas pessoas se encontrando e tudo a portas fechadas. Ninguém pode descobrir, porque se o governo descobre, essas pessoas vão ser presas, vão ser torturadas, vão ser mortas por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Recentemente eu estive em Cuba, e Cuba, ela tem uma perseguição velada, ainda tem, e você hoje não pode chegar em Cuba e comprar um prédio, construir uma igreja, você não pode fazer isso, o governo não te dá autorização. E as igrejas que funcionam são as igrejas que já funcionavam há muitos anos atrás, décadas atrás, e elas só têm a licença para funcionar naquele lugar. Então eu estive em algumas igrejas lá, que há 30 anos atrás essa igreja tinha 30, 50 membros. Mas o caso de uma igreja específica, hoje ela tem mais de 3 mil membros. E como que ela faz culto dentro de um espaço que cabe 50, 100 pessoas? Ela faz. Mas essa igreja está plantando muitas igrejas em Cuba. Eu ia falar China, mas é em Cuba.
E você procura essas igrejas, aonde estão as portas abertas, nas avenidas, nas praças, nas ruas, você não acha. Você precisa saber onde está essa igreja, as pessoas te levam até a igreja, porque as portas estão fechadas para essas igrejas. Então, essa realidade ela já existe para alguns países, e é interessante, se você for em Cuba, é uma igreja viva, avivada, é linda, é apaixonante ficar perto dos líderes, dos pastores ali em Cuba, por ser algo muito impressionante, é algo lindo mesmo que acontece naquele país. E poderíamos falar de outros países. Então, essa realidade aí de 15 dias, de 3 semanas que estamos de portas fechadas no Brasil é algo muito novo para o Brasil. Não estamos falando de uma perseguição religiosa, estamos falando de um momento, por causa do vírus, que está essa pandemia, e existe toda essa euforia, que temos, sim, claro, que tomar cuidado com esse vírus, e temos que tomar cuidado para não espalhar o vírus, mas, ao mesmo tempo, precisamos continuar vivendo, e vivendo a partir da nossa casa, vivendo a partir da estrutura que a gente consegue viver. E eu acho que esse momento é um momento maravilhoso para a igreja local brasileira, para a igreja evangélica brasileira. A sociedade está desesperada, a sociedade desesperada sem esperança. E quem que tem esperança? Quem é a esperança? A esperança é Jesus, e Jesus se manifesta através da igreja local. A questão é que nós nos acostumamos que a igreja local é o prédio aonde nós vamos, é o templo. Hoje a gente se discute se pode ter parede negra ou não, etc. Essa discussão nesse momento nem é mais relevante, porque você não pode usar o templo nesse momento. Mas este é um momento perfeito para a igreja ser igreja no Brasil. Esse é um momento perfeito para a sociedade brasileira descobrir que tem uma igreja maravilhosa, evangélica no Brasil. É uma das igrejas mais pujantes, uma das igrejas mais fortes, uma igreja que ora, que avança, que evangeliza. E é uma igreja maravilhosa. E a igreja local é a esperança para a sociedade. Não a igreja templo, não a igreja prédio. Nós cristãos acostumamos com a ideia que no domingo eu vou à igreja, eu vou ao prédio, eu vou sentar no banco da igreja. E isso é bom, templo é bom, e vamos sempre ter templos, mas o conceito é que eu sou a igreja. E Jesus é muito claro quando diz que aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, ele se fará presente, ele estará presente. Então, a minha casa é a igreja, o meu trabalho com mais 2, 3 pessoas é a igreja. Embaixo de uma árvore, estando ali 2, 3, 4, 5 ou mais pessoas, ali é uma igreja porque as pessoas estão reunidas no nome de Jesus. Não sei se você já ouviu falar dos pigmeus lá no norte da África. Recentemente, mais de 20 mil, 25 mil pigmeus aceitaram Jesus, confessaram Jesus, e agora, uns meses atrás, mais ou menos 2.500 pigmeus que moram nas florestas, eles foram batizados, e muitas igrejas estão sendo plantadas. E aí a gente fala igreja sendo plantada, a gente já pensa na construção. Não, essas igrejas são debaixo da árvore, essas igrejas são debaixo de uma cabana, ao ar livre, como dá para ser. Então, hoje você pode pensar na igreja como a manifestação do corpo de Cristo, nas ruas, nas praias, nas praças, nas esquinas. É claro que nesse momento de afastamento social, nós temos que tomar cuidado com isso, é claro com isso, mas nós temos a internet hoje, e nós estamos usando a internet aqui agora, e quando usamos a internet a gente não tem nem noção de onde tudo isso chega, e chega, meu irmão. Eu tenho ouvido de pastores aí que igrejas estão recebendo telefonemas de pessoas que querem uma oração e querem confessar Jesus e querem se reconciliar com Jesus, pessoas que estão sendo salvas nesse momento que a igreja templo está fechada, mas a igreja viva está caminhando por aí, está fazendo o cristianismo acontecer. Então esse é um tempo maravilhoso para a igreja, esse é um tempo de aprendizado.
Nós, do Dia Global de Evangelização, nós estamos ativando as igrejas e falando com muitos líderes ao mesmo tempo, para eles irem para a internet, para eles irem para o Facebook, irem para o Instagram, use aí o YouTube, use todas as ferramentas que você precisa usar para alcançar o Evangelho. O tempo, o mundo, a sociedade que nós vivíamos antes do coronavírus, ela não vai existir mais. Essa sociedade acabou. Nós estamos indo para uma outra sociedade agora. Nós estamos indo para um outro conceito de vida. E, nesse momento, a igreja vai ser muito forte online. Ela vai ser muito forte na casa das pessoas através da internet. Ela vai continuar no tempo, assim que isso tudo for liberado, mas ela precisa ser muito ativa nas 24 horas por dia. E o que eu diria para os pastores repensarem e pensarem quando eu vou para a internet, eu estou me abrindo, não só para os membros da minha igreja, seja uma igreja com 50 membros, seja uma igreja com 5 mil membros. E ambas essas igrejas, com 50 membros, 5 mil membros, são especiais e são poderosas, e é a casa de Jesus, e elas são importantes. Mas quando eu abro a minha igreja para mídia social, eu preciso ter um conteúdo muito aplicado para os dias de hoje. Eu preciso ter uma igreja muito relevante para os dias de hoje. Eu preciso ter pastores que conversam com a realidade de hoje. Aonde estão os jovens? Como que nós estamos falando com os jovens? Aonde estão os adolescentes? Como que nós estamos falando com os adolescentes? Quando eu tenho uma igreja que eu prego todo domingo para 50 pessoas, ali eu tenho uma família, eu tenho um grupo, eu tenho uma comunidade já acostumada com o status quo daquela igreja. Quando eu abro isso para a internet, eu vou falar com pessoas diferentes. E aí eu preciso apresentar o Evangelho. O Evangelho, ele é contemporâneo, o Evangelho é atual, o Evangelho é poderoso a todo momento. A estrutura não, a estrutura ela passa. Mas, e talvez essa lição nós precisamos aprender, a estrutura eclesiástica passa, mas o poder do Evangelho, o Evangelho é o poder de Deus para a transformação do homem. Esse poder é atual, é vivo, em todos os momentos nós temos o poder do Evangelho à nossa disposição. Então nós precisamos começar a pregar o Evangelho. E aí não é o Evangelho que eu acho que é, que uma outra denominação acha que é o Evangelho puro e simples de Jesus Cristo. E esse Evangelho vai cativar as pessoas. Então eu tenho que me preocupar com o conteúdo. Eu tenho que me preocupar muito mais com os princípios, com a mensagem, com o conteúdo, do que com a forma em si. Porque a forma, nesse momento, ela não é tão importante. Mas o conteúdo e a mensagem é totalmente importante. A forma não vai transformar ninguém, mas o Evangelho vai transformar a vida da pessoa. Então essa igreja precisa se repaginar, essa igreja precisa se atualizar para ser relevante, para responder a uma das perguntas hoje da sociedade, é por que um Deus de amor permite tanta maldade? A igreja precisa estar preparada para dizer isso. Nós precisamos mostrar que o Evangelho tem a resposta para isso, e tantas outras perguntas que a sociedade tem. Como viver diante do desafio hoje como cristão, como ser um profissional cristão, como alcançar os meus sonhos de vida alinhados com os sonhos de Deus, sendo um excelente profissional e um excelente cristão ao mesmo tempo. E uma segunda coisa que eu diria para essa igreja de hoje, é que essa igreja ela precisa repensar como que ela lida com a vida do membro. Algo que é muito dito nos dias de hoje, as negociações, as conversas, os contratos, precisa ser um ganha-ganha, um win-win, precisa ser ganha-ganha. As igrejas hoje, elas precisam entender que elas não são somente para ser servidas pelos seus membros, mas elas existem para servir os seus membros. Então, os membros servem a igreja viva, a igreja evangelho, e a igreja empodera os seus membros, ajuda, discipula, treina os seus membros para ser igreja na sociedade. Então, eu fico olhando para o modelo da igreja que tem líderes impressionantes sentados todo domingo escutando um culto de 2 horas. Esses líderes precisam escutar o culto, sim,
mas eles precisam ser empoderados para ser igreja de segunda a sexta-feira onde eles estão. Então a igreja precisa pensar um pouco nisso. O cristão não é cristão só naquelas 2 horas de culto, ele é cristão nas 24 horas do dia, de todo dia, durante a semana. E como igreja eu preciso empoderar, eu preciso treinar, eu preciso capacitar, eu preciso ensinar, eu preciso acompanhar o cristão dentro da sociedade, dentro do dia a dia. Por isso, meu irmão, eu acho que nós estamos vivendo um momento lindo, poderoso. Nós podemos aprender, nós podemos ficar simplesmente chorando com toda a dificuldade, etc. E eu te digo isso, os que vão ficar chorando, os que vão ficar se lamentando nesse momento, vão perder membros, vão ter dificuldades, mas aqueles que se lançarem ao novo, nunca mudando o evangelho não muda, mas se lançarem ao novo, com o poder do evangelho para um novo tempo, eles vão ser uma igreja relevante que vão fazer a diferença. Nós, como Dia Global, nós servimos a igreja e nós caminhamos com a igreja. E nós temos visto igrejas poderosas, através da internet, fazendo coisas maravilhosas acontecendo esses dias. Então a igreja precisa acordar para essa realidade, meu irmão. O que você acha disso? Eu penso da seguinte forma também, pastor Jonathan, porque a grande questão também que nós temos visto nos dias de hoje é o seguinte, é que muitos estão perdidos. E uma outra realidade que nós também temos que pensar é aquela questão, né? Hoje mesmo eu atendi uma pessoa, eu estava conversando com ela, estava dizendo assim, a igreja só vem para poder, falta tirar a lã, tira a gordura, chega a roer o osso da ovelha, né? E eu pensei, respirei, eu disse, olha, eu acho que você está pensando um pouco, generalizando um pouco as coisas, porque a igreja em si, ela serve para servir. A igreja, ela serve para servir a sua membresia, assim como a membresia serve a igreja, mas com um olhar de reino, um olhar onde nós podemos atingir as pessoas. Quando você estava aí apontando essa igreja dos pigmeus, por exemplo, nós estamos vivendo um tempo onde nós não temos essa oportunidade de estar no culto. Eu já estou ampliando o nosso tempo, porque eu creio que pós-pandemia, pós-coronavírus, eu creio que a igreja vai haver um avivamento na vida da igreja e eu tenho que estar preparado para isso. Eu creio nessa questão. Porém, eu penso que, como eu disse, que esse tema missão portas fechadas, ele é muito importante, que o tempo que nós estamos com as portas fechadas, nós temos que nos atualizar como pastores, como líderes, como pessoas que foram convidadas por Jesus, desafiadas por Jesus, a sair, ir a um lugar, chegar a anunciar a paz, e que essa paz venha transformar as vidas. Hoje nós não podemos sair, nós não podemos ter aglomerações de pessoas, nós temos que evitar ao máximo, porém, como você mesmo disse, pastor, nós temos que utilizar as ferramentas que estão em nossas mãos. Somos craques no Facebook. Tem pessoas que mexem com o Facebook que parece o criador, parece o fundador do Facebook. O outro mexe com o Instagram. Então, às vezes, hoje eu ouvi uma mensagem do Thiago Brunet, ele dizia assim, o grande problema é que o cristão tem a ferramenta nas mãos, tem ali o Facebook, tem o Instagram nas mãos, mas perde mais tempo postando as suas atividades diárias do que trazer o conteúdo que está dentro dela para aquilo que as pessoas estão ouvindo. Então, eu creio que cada um de nós, cada pastor, cada líder, cada discípulo de Jesus, cada pastor de coração, eu creio que esse é o tempo de nós entrarmos, invadir a rede social. Eu oro pelo criador do Facebook todos os dias. Eu oro pelo criador do YouTube todos os dias. Eu oro
pelo criador desse programa que nós estamos utilizando agora, que nós podemos, distante um do outro, né, 800 quilômetros de distância um do outro que nós estamos, nós podemos falar e dizer às pessoas, dizer à igreja, que mesmo com as portas fechadas, nós temos a oportunidade de falar de Jesus. Nós não podemos deixar. Nós não podemos. Mas agora eu quero lançar um desafio para ti, pastor. Vamos lá. Além das redes sociais, dá uma dica para esses pastores, dá uma dica para esses líderes. Ontem eu vi uma irmãzinha, eu fiquei até quase 1 hora no Instagram, vendo vídeo, assistindo pregações, e eu acabei fazendo uma ao vivo, um momento de oração, e eu vi uma irmãzinha, não tinha ninguém assistindo ela, mas ela estava orando, lendo a Bíblia, e estava ali fazendo o jeito dela, né? Não tem tanto conhecimento teológico, mas estava ali fazendo o jeito dela. Vamos lá. De repente, alguém que está assistindo está perguntando, o que eu faço? Eu estou com as minhas portas fechadas. O que fazer nesse momento? Né? Nós já falamos aqui várias coisas, né? Se você está nos assistindo aí pelo Facebook, se você está compartilhando essa live, pergunta, se você tem dúvida, faça a sua pergunta. Se nós não souber responder, a gente passa para você mesmo responder para nós. Mas, pastor, fala para nós. Vamos tentar ajudar esse pessoal, ajudar essa igreja, porque eu creio que 2020, eu finalizei 2019 na minha vida com um olhar diferente da igreja. E o meu olhar para a igreja foi que 2020 seria o ano da colheita. Um avivamento tremendo ia acontecer na vida da igreja. Eu creio que esse é o tempo. E o que o senhor diria para nós aí, diria para os pastores que estão aí desesperados, né? Momentos de porta fechada, o que fazer? Álcool gel, não é álcool gel? O que faz? Pastor Sander, deixa eu te dar uma informação que é um pouco assustadora. Hoje, 93% dos crentes da igreja hoje, eles nunca falaram de Jesus para ninguém. Eles nunca pregaram o evangelho e levaram uma pessoa a confessar Jesus. 93% dos crentes atuais. Isso no Brasil, na América Latina, na Europa, nos Estados Unidos, isso chega a 98%. É um pouco pior do que aqui. Nós estamos numa sociedade egoísta, egocentrada, individualista, hedonista e tudo mais. O que eu diria para uma pessoa fazer é para ela fazer uma lista, e essa prática é uma dica extremamente simples. Faz uma lista, nós estamos em casa, a gente não pode sair, só com algumas situações aí que as pessoas estão saindo. Mas você tem um telefone, você tem um celular. Se você pensar, as pessoas não falam mais por telefone, elas mandam mensagens pelo WhatsApp. Nós estamos numa sociedade extremamente individualista, falando em massa, que é a internet, que é a mídia social. O que eu diria para cada pessoa nesse momento? Faz uma lista amanhã, anota o nome de 3 pessoas. Liga para 3 pessoas amanhã. Sexta-feira, 3 pessoas. Sábado, 3 pessoas. Domingo, 3 pessoas. Segunda, 3 pessoas. Só aí você falou com 15 pessoas. Imagina se cada crente, cada cristão no Brasil, conversar com 15 pessoas, com 5 pessoas, uma por dia, daqui até segunda-feira. Se cada cristão fizer isso, nós conversamos com a população toda do Brasil. Então, é voltar a pegar o telefone e falar, oi, como você está? E aqui é para o pai, para a mãe, é para o parente distante, é para uma pessoa idosa. Os idosos estão precisando ser cuidados nesse momento, eles estão assustados, apavorados. Nós precisamos ajudar essas pessoas, chamadas de grupo de risco do coronavírus. Simples, eu vou ficar só nessa dica. Pega o seu telefone e liga para uma pessoa.
Liga para orar, para perguntar como ela está. Fala de Jesus para ela. Fala, olha, Jesus te ama, eu quero orar com você porque Jesus se importa com você, Jesus morreu por você, e eu queria que você repetisse essa oração comigo, agradecendo o amor de Deus, etc. Mas liga para as pessoas, fala com as pessoas. Isso é uma coisa muito simples de fazer. Outra coisa, um desafio que você poderia aplicar aí na sua igreja. A Páscoa está chegando. Quem sabe você desafia cada membro da sua igreja a gravar um vídeo de 1 minuto e meio no máximo, e colocar no Facebook dele o que a Páscoa significa para ele, a libertação que Jesus trouxe para ele. Que em 1 minuto e meio a pessoa deu seu testemunho pessoal. Eu era assim, mas gasta com o passado 10, 15 segundos, e aí gasta 1 minuto falando de Jesus. Não é aquele testemunho que fica 2 horas falando do que era e 2 segundos do que Jesus fez. Faz ao contrário. Fala 10 segundos do que você era e fala o que Jesus fez na sua vida e solta na sua mídia social agora na Semana da Páscoa. Imagina todos os cristãos do Brasil inteiro fazendo um vídeo de 1 minuto e meio, falando do verdadeiro sentido da Páscoa que está chegando aí já, daqui a próxima semana chegando aí já. Então, 2 dicas aí poderosas para você, mas não fique parado, seja ativo, faça. Dá uma terceira dica para você. Idosos não estão podendo ir a supermercados. Quem sabe você vai lá e faz uma compra. Você não precisa entrar na casa dele para deixar a compra, deixa na porta, deixa com folheto, ou bate na porta, deixa lá, dá 4 passos para trás e fala de Jesus e ora por essa pessoa. Então, nós podemos fazer muitas coisas nesse momento. Só não ficar parado dentro de casa assistindo televisão. Meu irmão, para de assistir televisão, para. A televisão, ela é tóxica. A mídia, ela sabe o que ela quer dizer. A mídia nem sempre fala a verdade. Ela tem uma diretoria editorial que diz o que eles têm que dizer. E você está engolindo tudo isso. Para. Vai ler a Bíblia, vai falar de Jesus, vai conversar com pessoas e orar com pessoas. Se cada cristão falar com 5 pessoas agora na Semana da Páscoa, nós vamos ver coisas tremendas acontecendo. Que bênção. Eu creio também, pastor. Eu creio que esse vai ser o tempo. E nós tínhamos preparado um evangelismo na Páscoa. A nossa Páscoa, nós iríamos realizar o batismo, não vai ter como realizar batismo, e à tarde nós sairíamos ao redor da igreja para poder distribuir Bíblia. Não posso também, não podemos fazer isso. Mas algo que tem queimado meu coração, eu vou pegar um carro de som do amigo, eu vou soltar um louvor, vou pegar um microfone que tem uma mesa de som lá, e vou, de repente, na volta da igreja, falar assim, ó, Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Agora, se cada um pegasse essa dica, pegar o seu telefone, então você que está aí na tua casa, está perguntando, como eu vou falar de Jesus? Tem uma irmã na igreja, ela já é de idade, e ela ora por várias pessoas. E ela sempre conta o testemunho da prima dela. E a nossa irmã Maria de Lourdes. E o testemunho dela, da prima, é que ela não perde a oportunidade, quando a prima vem chorar as pitangas, ela pega o telefone, liga e fala assim, ó, eu falei que Jesus podia fazer na tua vida. Eu falei que Jesus pode fazer na tua vida, então não precisa ficar chorando as pitangas. Então nós, como igreja, você como corpo de Cristo, eu coloquei na descrição aí, né? Somos uma igreja e a união do corpo testifica uma igreja viva. A união, a ação da igreja nesses momentos, nesse momento que nós estamos vivendo, simplesmente ela está testificando ao seu vizinho que a igreja do Senhor está viva. Eu creio que esse é o tempo aonde você líder, aonde você pastor. Eu creio que esse é o tempo aonde você vai colher grandes frutos na tua igreja. E você, membro, também você vai colher isso. Mas você tem que fazer para amanhã. Ou melhor, fazer para ontem. Então pega essas dicas do pastor Jonathan. Pega o teu telefone, mande uma mensagem, faça uma ligação, grave o vídeo, depois eu vou cobrar de você
você que é membro aqui da nossa igreja, eu vou cobrar de você o seu vídeo de 1 minuto, né? Para que você venha dar o seu testemunho de vida. E eu desafio você, que não é de Florianópolis, se você quiser mandar para mim, eu vou estar deixando o meu WhatsApp aqui, e você pode mandar para mim o seu vídeo, e eu posso colocar o teu vídeo na página da igreja, sem problema. Então, você pode fazer tranquilamente, mas não deixa de fazer. Se as portas da tua igreja estão fechadas, meu irmão, não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade, porque é o momento que o Senhor está preparando para nós. É o momento que o Senhor está preparando para as nossas vidas, a nossa igreja. As portas estão fechadas, mas a igreja está viva. As portas estão fechadas, mas a igreja, ela permanece viva. Então, não deixe de fazer. Não deixe para amanhã. Não deixa para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Vamos anunciar, vamos proclamar o ano aceitável do Senhor. Vamos proclamar o reino de Deus, a palavra de Deus. Vamos dizer ao mundo que nós estamos vivos. Vamos dizer ao mundo que nós, a igreja do Senhor, está preparada para poder acolher. Eu tenho comigo que se a pessoa entra na tua igreja, é porque o mundo já a maltratou. O mundo já virou as costas, o mundo já pisou, o mundo já humilhou, o mundo fez tudo. Então, abrace a distância, abrace através de uma mensagem de WhatsApp, uma ligação, assim como o pastor Jonathan ele disse para nós, assim como nós podemos fazer, faça. Não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade de dizer ao mundo que você serve um Deus vivo. Não perca a oportunidade de dizer ao mundo que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Ele ressuscitou e ele quer mudar a sua vida. Tem uma pergunta para nós. Deixa eu ver aqui no Facebook. Vamos lá. Deixa eu achar aqui. Só um minuto. Sem querer lhe ofender, mas mesmo com o sacrifício de Jesus e legado, se seguiu depois da sua morte. Que impacto se faz hoje contra a depressão e a falta de vontade de viver? Então, eu quero dizer para você, a conexão do pastor Jonathan, ela caiu e ele está tentando reconectar aqui. Mas eu quero dizer algo para você, Luiz Valente. Você não está ofendendo. Você não está nos ofendendo. Mas eu quero dizer que o sacrifício de Jesus, eu quero dizer para você que o impacto do sacrifício de Jesus, ele é tão grande nas nossas vidas, que ele pode mudar a nossa história em qualquer momento. E eu lanço uma outra pergunta para você. Você entregou o teu coração para o Senhor? Se nós entregamos o coração para o Senhor, eu posso dizer para você, Luiz, podemos passar por momentos difíceis, podemos passar por momentos complicados na vida, podemos passar por momentos onde nós não temos mais a vontade de viver, mas a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, ela há de nos fortalecer para viver esse tempo. E o pastor Jonathan, ele voltou aqui com a conexão dele, e tem uma pergunta, pastor, para o senhor. Eu vou estar lendo aqui, para o senhor poder estar ajudando o Luiz nesse momento, ok? Ele diz assim, sem querer lhe ofender, mas mesmo com o sacrifício de Cristo,
e o legado que se seguiu depois da sua morte. Que impacto se faz hoje contra a depressão e a falta da vontade de viver? Pastor Jonathan? Ou de existir. Passo a palavra para o senhor. Oi, Luiz. Tudo bom, Luiz? A pergunta boa que você fez aí. Quando a gente pensa na vida, a vida tem desafios. Eu imagino que você esteja enfrentando alguns desafios aí na sua vida. Imagino que talvez haja decepções, tristezas, frustrações. E a vida, ela tem isso. E o que eu gosto de Jesus, e esse é um problema da religião e Jesus, porque a religião às vezes aponta algo meio perfeito para a gente. E, Luiz, perfeito é só Deus, é só Jesus, nós não somos perfeitos. Eu não sou perfeito, você não é perfeito, e quando nós nos encontramos com a nossa imperfeição e a imperfeição das outras pessoas, a vida fica um pouco desapontante, ou a gente se desaponta com ela. Mas aí eu queria te dizer que tem essa diferença da religião e de Jesus. Esse impacto de Jesus na minha vida hoje, que é a tua pergunta, não é a igreja prédio, não é a igreja instituição, não é a igreja organização. Esse impacto do que Jesus fez na cruz, ele é dentro de mim. Ele é um relacionamento diário, ele é o dia a dia. Então eu queria te dizer nessa noite, não desiste não, porque desistir é mais fácil. Desistir é mais fácil, mas não é a resposta que você mesmo está procurando, porque você não quer desistir. Talvez você está falando de desistir porque está cansado, mas não é o que você quer, na verdade. E o que eu queria te convidar é para viver esse relacionamento muito próximo de Jesus, no dia a dia. É ter Jesus dentro de você e viver com Jesus todos os dias. Isso é uma caminhada. Isso começa com um convite de Jesus vir morar dentro de mim. E isso, ele é feito todos os dias que eu acordo, o dia inteiro. Então, o impacto de Jesus é no meu dia a dia. Às vezes eu preciso alinhar as minhas expectativas, porque eu posso ter algumas expectativas que não estão alinhadas com Jesus. Elas estão fora de Jesus, e aí Jesus não vai responder aquelas expectativas. E aí eu preciso conhecer o Evangelho e conhecer Jesus para andar com ele todos os dias. Oi? Ficou mudo? Tá me ouvindo, pastor? Oi, estou te ouvindo. Ok. Pode falar aí. Mas é isso mesmo, Luiz. Nós podemos, de repente, apresentar para ti algo que talvez vai gerar algo pior na tua vida. Felizmente, somos humanos. Mas eu quero dizer algo de dentro de mim para você. Que aquilo que o Senhor fez na minha vida. Eu também cheguei a um ponto que eu não tinha mais prazer de viver. Assim como toda a humanidade. Todo mundo. Mas, como o pastor Jonathan lhe disse, o dia que nós experimentamos essa ação maravilhosa, esse poder maravilhoso de Deus nas nossas vidas, as coisas mudaram. Existem métodos que nós temos que procurar. Existem profissionais que o Senhor, ele capacita, ele usa para nos levar a conhecer mais a vontade dele. Mas eu quero dizer para você, Luiz, não desista. Não desista da vida. Porque o Senhor, ele é maravilhoso na tua vida. O Senhor, ele é tudo na tua vida. E ele me respondeu aqui, pastor. Primeiro, se aliar com Cristo, para poder entendê-lo e caminhar com ele. Isso mesmo, Luiz. Primeiro, se aliar com Cristo. A nossa vida sem Cristo é muito difícil. Com Cristo é difícil. Mas o grande segredo, Luiz,
é que, por mais que estamos aí passando os perrengues da vida e enfrentando os desafios do dia a dia, nós temos algo maravilhoso dentro de nós, que é a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo que conduz, o Espírito Santo que nos fortalece, o Espírito Santo que nos direciona. Eu deixei o meu WhatsApp, entre em contato conosco, estarei falando com você. Pastor Jonathan, está dando o nosso tempo aqui, daqui a pouco vai cair a transmissão, mas eu quero agradecer pela sua presença, agradecer pela tua vida, e tenho algo para te dizer. Semana que vem, convido você no mesmo horário, na mesma Batmóvel, ok? Na quarta-feira, às 19 horas, nós teremos alguém também que você conhece. Pastor Jonathan Ferreira dos Santos Pai. Semana que vem, nós não vamos falar de missões com portas fechadas, nós vamos falar o desafio de fazer missão. Né? Se nós encontramos as portas fechadas como um desafio, nós vamos ter a experiência do pastor Jonathan Ferreira dos Santos Pai. O pastor Jonathan fez o meu casamento há quase 10 anos atrás, era pastor da minha esposa, minha esposa esteve com ele no Vale da Bênção, esteve em Juazeiro do Norte, e na semana que vem nós teremos o seu pai. Muito obrigado, pastor, obrigado pela sua presença, louva a Deus pela tua vida, louva a Deus pela tua família, e eu rogo a Deus para que a chama pela missão, que o fogo pela missão, incendeia a tua vida e incendeia a tua casa todos os dias. Amém, amém, meu irmão. Deus te abençoe muito. Parabéns aí pela sua iniciativa. É isso mesmo. Vai para cima. Você vai alcançar muita gente que você nem imagina. E se prepara para um tempo novo, um tempo abençoado, um tempo de conquistas. E vamos caminhar juntos, sim, viu? Com muita alegria. Mais uma vez, muito obrigado. Deus te abençoe muito e abençoe todos que estão nos ouvindo aí também. Amém, amém. Graças a Deus. Então, que Deus abençoe você. Amanhã tem um convite para você. Venha estar conosco às 19h30, ok? Amanhã às 19h30 teremos um tempo de oração, teremos um tempo de palavra, um tempo de louvor. E hoje, às 22 horas, você pode entrar conosco ali no Instagram, Igreja Metodista Norte da Ilha. Nós teremos um tema especial também com a pastora Michele. Estaremos falando sobre a pessoa que gosta de ficar acomodado, né? Sabe como chama esse nome ou não? A pessoa que não gosta de fazer exercício. A pessoa que fica ali toda travada, principalmente nesse tempo de quarentena que estamos dentro de casa. Nós temos que ouvir alguns conselhos para a gente não ficar sedentários. Hoje, então, nós vamos falar sobre vencendo o sedentarismo no tempo da quarentena. Que Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a todos nós. E amanhã te espero, e hoje às 22 horas no Instagram. Até mais, em nome de Jesus.